Nesse vídeo, nós vamos falar sobre um dos temas mais complicados e mais divergentes entre as denominações protestantes, evangélicas, quando nós colocamos nossa opinião visível dentro de um canal. Eu já faço isso há 18 anos, mas me coloco como uma estudante da Palavra de Deus novata, porque eu aprendo com esses mestres que eu cito nos vídeos. Eles são grandes, eles são usados pelo Espírito Santo. E eu tenho alegria nisso, de escutar a palavra. Porém, eu tenho a minha posição formada em diversos pontos que são divergentes na palavra. Divergente entre os irmãos. Eu recebi essa educação diretamente do Espírito Santo. E aí, nesse ponto, você diria, depois de ver todo esse vídeo, todas as interpretações que eu vou colocar aqui, você faria uma pergunta, eu tenho certeza, e eu também já fiz. Se o Espírito Santo é um só, por que existem tantas interpretações diferentes de pontos cruciais, importantes da palavra de Deus? Então, aqui vai uma explicação leiga, sincera. Eu estudei com o Espírito Santo. Foi a base inicial durante 5 anos. Eu pegava a palavra, lia, não entendia, orava, clamava, o Espírito Santo me explicava, até o ponto em que eu esgotava a minha capacidade intelectual, isso às vezes iam 3, 4 horas diárias. Então eu voltava na palavra, lia de novo e voltava a falar com ele. E assim foi. Então, como é que eu posso dizer que um pastor como o Silas Malafaia, Pozella, Hernandes Dias Lopes, esses são grandes, eu também vou mostrar aqui o pastor Ciro Ziborti, como é que eu posso dizer que essas pessoas não tiveram o estudo do Espírito Santo? Isso seria um absurdo, não é? Então, como explicar que o Espírito Santo dá interpretações diferentes para pessoas diferentes? Pois eu vou te contar um segredo. O Espírito Santo é a pessoa mais delicada que eu já conheci na minha vida. Ele jamais te impõe alguma coisa. Ele jamais muda alguma coisa dentro de você se você não quiser. Então, pensando dessa maneira, você vai entender. Uma pessoa entra e se converte numa igreja Assembleia de Deus. Ela vai aprender ali coisas que não é ministrada, por exemplo, na presbiteriana. Vamos dar isso como exemplo. Por exemplo, o dom de línguas, não é? Você só é batizado pelo Espírito Santo na Assembleia de Deus, assim eles creem, no momento em que você revela o dom de línguas. Ali está o batismo, o que para mim não tem sentido. Para um seguidor da doutrina presbiteriana, também isso não tem sentido. Então, como explicar isso? O Espírito Santo, ele não força ninguém. Você quer acreditar assim? Você vai morrer acreditando assim. Você acredita num arrebatamento iminente, como eu vou explicar mais para frente? O Espírito Santo não vai mudar isso em você. E o nosso tema é arrebatamento. Primeiro, eu sou da Assembleia de Deus, então eu vou defender aqui a posição da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus tem uma declaração de fé. Declaração de fé. Um outro pressuposto importante, ou um conjunto de pressupostos importantes também que eu posso citar, tem a ver com o dispensacionalismo normativo. A Assembleia de Deus, ela é dispensacionalista. Por que o arrebatamento será rápido? Porque a Bíblia diz que a trombeta soará. Eis que vos digo um mistério, disse Paulo, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, com violência até. Então, primeira característica bíblica do arrebatamento da igreja, vai ser rápido. Não vai dar tempo de você, Senhor, estou vendo o Senhor voltando, vou pedir perdão, estou vendo o Senhor voltando, vou reconciliar com meu irmão. Não vai dar tempo. É rápido, você tem que estar preparado naquele momento. Você tem que estar pronto, porque o arrebatamento será rápido. Em segundo lugar, o arrebatamento será iminente. Essa interpretação que o pastor Ciro Zibordi está dando
sobre a posição da Assembleia de Deus dentro desse pressuposto que ele mesmo explica aí sobre arrebatamento, é o arrebatamento iminente, do qual não é a minha posição, eu sou pós-tribulacionista, então está explicando o que se chama arrebatamento secreto. O Senhor desce, arrebata os seus escolhidos, sem que ninguém veja, é secreto, tudo escondido, os irmãos irão subir e encontrar com o Senhor nos ares. Porém, quando você vai em 1 Tessalonicenses 4, os versículos 16 e 17 explica outra coisa. Está escrito assim, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, essa posição que você vai ver também no vídeo a seguir, na voz do pastor Silas Malafaia, são posições escatológicas da Assembleia de Deus e de muitas igrejas neopentecostais. Porém, não é a mesma posição da igreja presbiteriana, não é a minha posição, e eu não sou presbiteriana. Nós passaremos pela tribulação, teremos um arrebatamento após a tribulação. E esse arrebatamento, como está escrito aqui, 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, ele será com alarido. Não tem como ser um arrebatamento secreto se ele tem alarido, se ele tem voz de arcanjo, trombetas. E é descrito que encontraremos o Senhor nas nuvens, mas no meio de um alarido, porque é a parousia. Deus vai aparecer para todos no mundo inteiro, arrebata a igreja, retira os mortos que morreram em Cristo. Isso sim será um grande feito que temos que lembrar, que será no mesmo instante subirão os mortos com os vivos, e haverá uma transformação de corpos, porque o sangue e a carne não poderão habitar o céu, e ali haverá uma transformação para corpos incorruptíveis, e subiremos juntos. Então não tem como ser um arrebatamento secreto, como prega a Assembleia de Deus e muitas igrejas neopentecostais. E você acredita que o arrebatamento vai acontecer antes dos 7 anos que seriam aquele período de 3 anos e meio, 3 anos e meio, né? Ou durante... Ou tem alguns grupos que são pré-tribulacionistas, outros são pós-tribulacionistas. A gente já falou com o Rina aqui, ele falou que acredita que a igreja vai, se não me engano, vai ser antes da tribulação, né? Eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação. Arrebatamento é que quando tocar a última trombeta... A sétima? Não tem nada a ver com a trombeta do Apocalipse. Não? Ah, tá. Não. Já tô confundindo. Não. Quando tocar a última trombeta, Deus vai levar a igreja. A palavra arrebatamento é harpazo, no grego. Significa raptar. Raptar mesmo. Raptar, vai raptar. O cara tá andando e... sumiu. E o encontro é com Jesus nos ares. Então, diferente da segunda vinda, que Jesus vem com a igreja e vem para a terra. Entendi. No arrebatamento, Jesus leva a igreja, rapta a igreja e encontra com ela nos ares. Eu, particularmente, como calvinista que sou, eu defendo a ideia e a posição amilenista. Eu acho que ela é mais simples, mais fácil de entender, mais clara à luz das Escrituras. O que ela diz? Que vem os sinais, são eloquentes, que nós citamos aqui: engano religioso, guerras, terremotos, fomes, epidemias, esfriamento do amor, perseguição religiosa, apostasia, tal, etc. Jesus vem, pessoalmente, visivelmente, se assenta no trono, julga as nações, novos céus, nova terra, condenação. A segunda vinda de Cristo põe fim na história, acaba a história. Começa a eternidade. Não tem tribulação? Sim, a igreja passará por ela.
Quando? Antes Antes da volta de Cristo? Jesus. Ah, tá. Então, assim, nós tivemos uma ideia do que se passa na mente desses homens de Deus. E eu vou confessar uma coisa para você. Eu amo de todo o meu coração esses homens, todos eles, com pensamentos contraditórios, com dúvidas, assim como eu. Somos todos seres humanos falhos, não sabemos nada. Nós tentamos imaginar, nós tentamos entender aquilo que o grande Deus, nosso Pai, nosso Salvador em Jesus Cristo, e por intermédio do Espírito Santo, nos explica. E nós temos dificuldade para entender. Por isso, não tem como você escolher uma dessas questões se você não estudar profundamente e tomar a sua posição. A minha posição não muda. Eu tenho plena certeza de que nós passaremos pela tribulação, nós seremos arrebatados no final. O Senhor vem, retira os mortos, sobe os mortos para a glória eterna e em seguida, praticamente juntos, ele faz o arrebatamento dos salvos e o resto aqui será destruído. É assim que eu creio. Obrigado por ter visto o vídeo até o final. Se inscreva no canal.